Seja bem-vinda ou bem-vindo ao nosso Techia Talks, um podcast sobre carreira, sucesso e desenvolvimento pessoal, onde fazemos perguntas desconfortáveis para responder a pessoas inquietas. O meu nome é Mariana, sou a fundadora da Techia, que tem como missão ajudar-te a fazer do teu trabalho uma alavanca para a tua vida de sonho. Hoje tenho comigo alguém que começou a sua carreira no desenvolvimento de software, mas rapidamente percebeu que o verdadeiro impacto não estava só no código, estava nas pessoas e na forma como trabalham juntas. É a voz por trás do Scrum Master Toolbox Podcast, que conta com mais de 5.000 ouvintes diários e há mais de 2 décadas que trabalha com Agile, tendo sido um dos catalisadores das metodologias Agile nos Early Days. Hoje, orienta organizações a sentirem-se verdadeiramente ágeis no produto, nas equipas e no negócio. Vasco, bem-vindo ao Techia Talks, pronto para abrir algumas cabecinhas por aqui? Vamos a eles. Obrigado, Mariana. Obrigada eu por estares aqui. É muito bom ver-te ao fim de algum tempo, que já não nos víamos há algum tempo. É verdade, é verdade. Vamos ver como é que tu estás. Então, nós aqui começamos sempre de começar pelo início, pelo princípio. Havia algo que tu querias ser quando fosses grande, quando eras pequenino? Eu acho que na altura em que eu era pequenino, não é? Nos anos 80, uma coisa muito normal era ser futebolista, né? Toda a gente queria ser futebolista, o futebol estava na moda de cima, até fomos ao Mundial, mas eu não queria ser futebolista, eu queria ser piloto de Fórmula 1. Até tentei convencer o meu pai a construir um carro de madeira. De madeira, vá, já tinha Com rolamentos, claro, com rolamentos, porque não havia dinheiro para os pneus. Claro. E então para a gente andar lá na rua. Mas isso passou e eu lembro-me que, pá, à volta dos 7, 8 anos, trabalhei pela primeira vez com um computador, o ZX Spectrum, na altura, e aí eu percebi que, ok, o meu futuro é nos computadores. É isto. Então já sabias desde cedo que ia ser por aqui. Alguma coisa ligada aqui à tecnologia. Bom, eu tenho alguma inveja. Tenho alguma inveja das pessoas que já sabiam o que queriam ser quando eram pequenos. E começaste nessa parte, mais desenvolvimento de software, e evoluíste ali rapidamente para o lado de Agile Coaching, a liderar transformações organizacionais. Como é que foi essa decisão ou essa percepção de que se calhar fazia sentido passar aqui de um papel mais técnico para um foco na forma como as equipas trabalham e interagem? Isso é uma história engraçada. Eu já contei essa história várias vezes em inglês no meu podcast. Então eu comecei primeiro no lado técnico, a programação, depois mais no lado de arquitetura e criar e desenvolver requisitos para outros desenvolverem, e finalmente em Project Management, ou a gestão de projetos, como a gente chama em português. E na gestão de projetos eu fiz a certificação, tive os cursos, aprendi, comecei a praticar, e à volta de 2 anos na minha carreira de gestão de projetos, encontrei o Agile Scrum especificamente pela primeira vez. Então disse, isto não funciona. Deixa cá mostrar a este pessoal que isto não vai funcionar nunca. E então eu comecei a fazer o meu primeiro projeto em Scrum, e ao fim de um par de meses eu já dizia, mas como é que a gente pensou que outra coisa, como gestão de projetos, podia funcionar? Não, isto é que funciona. E eu também já com um bocadinho de experiência na ideia de que em desenvolvimento de software os grandes problemas não são tecnológicos, são mais sociotécnicos, ou seja, há uma parte de tecnologia, mas há uma parte maior e mais impactante que é a parte sociológica, como trabalhar em equipa, como trabalhar através de múltiplas equipas, porque em muito software hoje em dia não é só uma equipa. E nessa altura eu percebi, ok, a minha carreira vai mudar de direção e vou começar mais a trabalhar nesta área, e depois a partir daí foi primeiro Scrum Master, depois Agile Coach e depois trabalhar como consultor, nesta altura já há volta de 12 anos a trabalhar como consultor a ajudar organizações um pouco por todo o mundo. Bastante. E ao longo desse percurso que tu foste fazendo, seja Scrum Master, Agile Coach, consultor, que critérios é que tu foste usando para decidires, ok, isto é para mim, eu quero fazer isto, ou isto não é para mim, esta parte eu não quero fazer?
É uma boa pergunta. A primeira resposta não foi por causa do dinheiro, porque senão tinha ido para CTO ou uma coisa assim, porque aí há mais dinheiro do que em Agile Coach, especialmente agora em 2026, quando a gente está a gravar este episódio. Foi mais por uma vocação, diria, mais aquela ideia de que, ok, é aqui que estão os problemas difíceis de resolver, é aqui que eu sinto a energia do que é preciso melhorar e como é que é preciso evoluir primeiro as equipas, porque foi aí que eu comecei, e depois as organizações, mais tarde, e continua a ser um problema grave, mas hoje em dia já tem outras nuances. Eu fiz uma série no meu podcast para o Natal de 2025, 5 episódios especiais, a refletir um pouco de como a indústria de software evoluiu durante as últimas décadas, e aí faço algumas propostas do que é que tem que mudar a seguir, e vai muito para além de Agile, of course. Agile está lá, é óbvio, mas há muito mais coisas que nós temos que aprender sobre o desenvolvimento de software. Portanto, a journey, a caminhada continua, ou seja, não parou. Há muitas coisas, muitos desafios ainda pela frente. Continuous improvement aplicado. Sempre, E olha, continuous improvement. tocaste aí num ponto que é o mote perfeito para a minha próxima pergunta, e se calhar podes trazer algumas pitadas daquilo que exploraste nessa série, porque tu já trabalhas com Agile há muito tempo e efetivamente tu foste vendo algumas mudanças, mas se calhar algumas mudanças também para assim, não tão boas, digamos assim. O que é que tu foste vendo que te foi agradando nesta evolução e o que é que potencialmente não te agradou assim tanto? Mas Agile em específico ou software em geral? Eu diria que seria mais as metodologias que tu vês aplicadas hoje em dia para desenvolvimento de software, seja Agile, seja um Scrum em específico, um Kanban, outras metodologias que tu tenhas visto. O que é que achas que resultou bem e o que é que nós se calhar ainda achamos que é super bom, mas não é assim tão bom depois na prática? Exato. Há muitas coisas que mudaram. Por exemplo, dar só um exemplo específico. O Scrum, quando começou, tinha a ideia de que as iterações eram de 4 semanas. E continua a ser hoje um problema grave o facto de não compreendermos que a duração da iteração é um artefacto da cultura do momento. É preciso não esquecer que, por exemplo, com o Scrum, quando o Scrum saiu no fim dos anos 90, princípio dos anos 2000, havia muita gente a argumentar que passar a 3 meses já era muito bom. Hoje em dia, quando a gente trabalha com equipas, é óbvio que o foco não está aí. Ninguém pensa em ter iterações de mais do que 2 semanas, ou quase ninguém. E a discussão hoje em dia está em como é que a gente faz a iteração mais curta, ou seja, como é que a gente recebe informação, feedback sobre o que completamos mais cedo. E eu acho que há uma mudança qualitativa em termos da compreensão desse aspecto da metodologia, neste caso em Agile, que é a frequência de feedback e a rapidez entre pontos de fazer uma aposta, não é? Pensar em algo para fazer e depois entender se essa aposta realmente funcionou. E do ponto de vista das pessoas, do ponto de vista do sistema social, isso é ainda mais importante, não é? Porque se tu fazes uma estrutura que dura, para lá, antigamente seria quê? 1 ano, 2 anos, o que fosse, em projetos, e depois não tens feedback até ao fim, quando chega ao feedback já é tarde demais. Então, hoje em dia, há uma tendência a tentar criar esta estrutura de feedback, tanto na parte tecnológica, ou seja, os features, a qualidade, etc., como na parte social, como é que a gente funciona, quais são as regras que a gente usa em termos de work agreements, vá lá, regras de trabalho em conjunto. E eu acho que esta parte mudou muito. Mas há outra parte ainda maior, que é o que eu falo no podcast, essa pitada que tu pediste, que é a ideia de que nós continuamos a gerir software como se fossem projetos de construção. Ou seja, a gente continua a pensar que primeiro tens de ter os requisitos, depois tens de ter o architecture, depois tens de ter o design, depois tens de ter o código e depois tens de ter o teste. E o grande desafio hoje em dia em software é começar pelo teste, não é?
Extreme Programming, já no princípio dos anos 2000, falava na ideia de Test-Driven Development. E essa ideia tem continuado a evoluir. E tem evoluído tanto que hoje em dia já estamos a aplicar isso ao produto. A gente já fala de protótipos até de papel, se for preciso, para validar ideias de produto o mais rápido possível. Ou seja, o que está, para mim, a grande mudança e a grande trend em software development é exatamente esta ideia de trazer o último passo do processo para primeiro, para começarmos a criar este entendimento do problema e entendimento da solução, mas começando pelo problema hoje em dia, porque há um grande foco em product development, entendendo o problema muito mais cedo do que antes, porque antes o que a gente fazia era escrever os requisitos todos e esperar, rezar, que compreendemos o problema e a solução. E nós não podemos fazer isso. E eu acho que aí é onde está a maior mudança. A vantagem, que é o que eu falo também no podcast, é que em software nós já sabemos fazer isso. Test-Driven Development veio do software, não veio da construção de edifícios ou de barcos ou de autoestradas, não é? Então, Test-Driven Development é uma mentalidade que é nativa no software, que é uma coisa que muitos desenvolvedores ou developers e praticantes da arte de software development conhecem e que conseguem aplicar a outros níveis, tanto a nível organizacional, como a nível do projeto, como a nível do produto, etc. Ok, gostei, não estava à espera. Bem, muito bem pensado. A verdade é que ainda não se vê muito, pelo menos eu não vejo isso muito a acontecer ainda, mas acho que a AI também vai ajudar muito aí, prototipar logo. Trazer, olha, é isto que queremos, funciona? Mas Se calhar. isso é um grande exemplo. Olha, deixa-me pegar só nisso, porque eu acho que tu tocaste numa parte que é muito importante. AI, sem dúvida, vai ter um impacto enorme no desenvolvimento de software. Mas há um problema grave aqui, que é, a gente pensa que a AI está lá para fazer o que a gente fazia, mas mais rápido. E isto é normal no início de compreender uma nova tecnologia. Mas não é aí que está o valor da AI. Se tu consegues usar AI para validar até a ideia do negócio, sem falar no produto ainda, é muito mais importante do que escrever código mais rápido. Aliás, o que eu digo às minhas equipas é: escrever código é a maneira mais lenta e mais errada de validar uma ideia de negócio. E o software está lá para fazer o enablement, para permitir uma ideia de negócio tornar-se realidade. Se a gente não tem essa ideia de negócio, o software é a última coisa que a gente devia tocar. E aí a AI é um problema para nós, pessoal que pensa em software, porque a gente pensa, se a gente escreve o código mais rápido, vamos aprender mais rápido. Mas no fundo, se o problema está na compreensão do modelo de negócio, quanto mais software tu escreveres, menos estás a dar atenção ao problema do negócio. Percebo. Ou seja, vai-nos ajudar a falhar mais rápido, digamos assim, né? Em vez de estar ou, no pior dos casos, até a falhar mais vezes. Yeah. E a ser mais teimosos, a focar-nos na solução, em vez de tomarmos um passo atrás e dizer, espera lá, isto é uma solução, mas é uma solução para que problema? Qual é o problema que a gente está a tentar resolver? E eu acho que essa parte aí, que é uma parte que na comunidade, o pessoal que está focado em Agile Product Development, Product Management, Product Ownership, eles estão mais focados aí. Essa parte é mais importante. E a AI também pode ajudar aí. O problema não é a AI. O problema é o nosso fetiche com a solução. A gente pensa que software development é escrever código, mas não é. Software development hoje está em todos os negócios. Se a gente não compreende o negócio, não pode escrever o software que é necessário. True. Bom ponto. Trazer aqui o business mindset, que às vezes falha tanto em software. Olha, vou passar aqui para algumas perguntinhas que os nossos alunos trouxeram, um bocadinho mais descer aqui ao nível de equipa em específico. Para quem possivelmente ainda é júnior hoje em dia e pode até estar a vir de um background um bocadinho diferente, como é que tu achas que se pode construir credibilidade, confiança dentro de uma equipa? Ou seja, quando nós chegamos a uma equipa, como é que começamos a construir aqui esta confiança e esta credibilidade junto destas novas pessoas? Boa ideia. Ok, vou tomar aqui duas posições diferentes. Uma é a de um programador, alguém que está realmente a escrever código e a criar soluções, e outra é de alguém que está lá para ajudar essa equipa, um Scrum Master, um Agile Coach, por exemplo.
Do ponto de vista do programador, a ideia é bem simples, ou seja, contribuir, primeiro ouvir, porque a gente dar muito sem ouvir nada, depois dá a impressão que não estamos a dar atenção ao que é que os outros tentam resolver, né? Ouvir bem, mas depois trabalhar com as pessoas que já estão para criar essa imagem de ser pessoa de confiança, de ouvir bem, de compreender os problemas, de saber apresentar possíveis soluções. Uma das coisas que os programadores normalmente fazem é tentar empurrar uma solução e dizer a minha solução é que é boa. Esta é a pior maneira de criar confiança numa equipa. Ou seja, dar ideias, tudo bem, mas ouvir o que os outros têm para dizer, considerar o que eles têm como propostas alternativas e tentar praticar aquilo que depois o Agile Coach e o Scrum Master têm que ajudar, que é, numa equipa, a maior vantagem é a diversidade de pensamento. Se a gente está como programador a tentar focar-se e a empurrar uma solução porque a minha é que é boa, nós estamos a fazer o contrário de criar confiança. Estamos a destruir a possibilidade de criar confiança. E sobretudo isso com programadores acontece muito, porque são pessoas que são muito inteligentes, são pessoas que são muito focadas, que não querem perder tempo a ter discussões laterais, quote unquote, mas que depois essas discussões laterais são o mais importante em trabalho de equipa. Do ponto de vista de um Scrum Master, de um líder, de um Agile Coach, aí o que eu digo sempre é, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ajudar a equipa a resolver um problema que eles já sabem que têm. E há muitos Scrum Masters, e a gente ouve isso no podcast, no meu podcast, Scrum Master Toolbox Podcast, muitas vezes, há muitos Scrum Masters que cometem o erro de tentar dizer à equipa qual é o problema que eles têm que resolver. E isso, obviamente, causa resistência, os antibodies, como a gente costuma dizer. E a ideia é, como líderes, a única coisa que a gente pode fazer é ajudar as pessoas a ir na direção que já querem ir. Se a direção é errada, nós podemos fazer perguntas explorativas, não é? Olha lá, porque é que vocês acham que isso é uma boa ideia? E se a gente fizesse isso, o que é que vocês acham que ia acontecer? Quem mais é que a gente tem que envolver para fazer a decisão e para validar que realmente esta é a direção correta? São perguntas que são positivas, ou seja, estamos a desenvolver um entendimento, estamos a criar uma construção do sistema na mente da equipa. E a mente da equipa é um conceito muito importante, porque a mente da equipa não é a soma das mentes separadas na equipa. A mente da equipa é uma coisa que emerge, é um produto das mentes separadas e como é que elas interagem. E é muito importante, como líderes, ter essa noção, porque as equipas são entidades que têm a sua própria vida, independente dos indivíduos na equipa. Então, para mim, é essa ideia de tentar perceber onde é que a equipa quer ir, qual é o problema que querem resolver e como é que eu os ajudo a resolver esse problema. Não necessariamente dando soluções, se bem que às vezes é necessário, mas mais no sentido de criar essa, a gente chama ownership, não é? Esse sentido de responsabilidade própria da equipa para resolver o problema, mas depois também trazendo, olha, já pensaram nisto e esta tecnologia, já viram este blog post, até e aquela coisa que a outra equipa fez, são coisas que são que vão germinar novas ideias, isso é positivo, mas dizer, não, façam isto, não, temos que fazer o daily stand-up desta maneira, não, temos que usar o gira desta maneira, isso são coisas que só vão criar resistência. Claro, atrito, não é? Gostei muito desse conceito de a mente da equipa, não é? Não é só uma individual de cada um, mas é sim a mente a trabalhar em conjunto. Gosto muito disso, vou roubar essa frase. Olha, e tu já trabalhaste aqui em diversas organizações, eu acredito que organizações muito diferentes. Como é que se lida com esta resistência, até que nós temos vindo a falar, para esta possível adoção, especialmente em organizações que são mais tradicionais, se calhar até ainda não tão tecnológicas quanto isso? Como é que se lida aí com essa resistência a serem mais ágeis? Ok, essa é uma boa pergunta e tem vários ângulos. Primeiro, vamos falar da resistência da equipa ou de indivíduos na equipa. Há uma coisa que é muito importante. A resistência nunca é eu não quero a tua ideia. A resistência é a informação que nos ajuda a perceber que talvez a ideia seja boa, mas a maneira como estamos a implementá-la não funciona neste contexto.
Pode funcionar amanhã, mas não funciona hoje. Ou seja, a resistência é informação. E eu acho que isso é muito importante, porque em todos os sistemas humanos, seja na família, seja na equipa de futebol, seja no trabalho, isto tudo é informação. E nós temos que nos adaptar à realidade desse momento, que é outro conceito muito importante, sobretudo para líderes, é que uma equipa não tem uma realidade permanente. Todos os dias são diferentes. Todos os momentos, todas as reuniões são diferentes. E é preciso compreender isso, porque nós, como líderes, Scrum Masters, Agile Coaches, Team Leads, Project Managers, nós temos que trabalhar com equipas durante um período de tempo muito longo. E se a gente não tem a percepção de que há momentos onde há coisas que fazem sentido e há essas mesmas coisas, há momentos onde não fazem sentido. Se não temos essa percepção, vamos continuar a bater com a cabeça na parede e a pensar que o problema é da parede. Não é. A parede já lá estava. Então, para mim, vá lá, esse nível, esse layer, essa camada sobre a resistência é muito importante, que é a resistência do momento, que é a informação para nós. E depois há outra que é, então, e as empresas que dizem que querem adotar Agile, mas na realidade estão a resistir a Agile e não querem Agile na realidade. Ok, aí já é um problema diferente, que não tem a ver com a equipa, mas tem a ver com talvez até antibodies, anticorpos culturais dentro da organização. Por exemplo, eu tenho uma equipa com quem trabalhei, onde toda a gente dizia que ia ao trabalho estruturado, mas todas as soluções apresentadas para estruturar o trabalho eram rejeitadas. A gente precisa de saber o que é que estamos a trabalhar. Ok, vamos listar. Ah, não, listar é muito trabalho. A gente precisa de saber onde é que está cada projeto. Então vamos fazer um log do que é que está a acontecer em cada reunião para a gente saber no futuro o que é que aconteceu. Ai não, escrever coisas é muito trabalho. Ou seja, tu também tens esta incoerência. E aí, por exemplo, nesta equipa, o que a gente fez foi: espera lá, não há problema, vocês não têm que escrever nada. Nós escrevemos, vocês só falam, a gente vai escrevendo e depois vamos lá. Ao fim de um tempo, a equipa já começou a usar esse suporte material e pragmático, que nem era um gira, era um canvas no Slack, onde a gente escrevia os projetos e depois fazíamos comentários do que é que estava a acontecer em cada reunião. E aí a equipa começou já a seguir essa informação para seu próprio benefício. Mas alguém teve que liderar, alguém teve que mostrar. E aí a resistência não foi combatida nem rejeitada, mas foi informação e a gente foi à volta, não é? Mas isso é um exemplo de uma rejeição que é puramente cultural, não tem a ver com a ferramenta ela própria, nem tem a ver com o objetivo continua lá. Só que eles têm essa resistência cultural a ferramentas que ajudam a solucionar ou a atingir esse objetivo que eles têm. E então é muito importante perceber que às vezes não é resistência contra a ferramenta, é resistência cultural contra mudar como é que nós interagimos, não é? E houve equipas no passado onde ninguém queria escrever nada porque sabiam que se escrevessem alguém lhes vinha bater na cabeça, olha, mas isto foi acordado. Então ninguém queria escrever nada. Outro exemplo dessa resistência cultural. Ok. Nós temos muito uma resistência normalmente à mudança em geral, não é? Todo o ser humano. Mas quando depois nos mostram mesmo os benefícios e que nós afinal vamos ganhar mais com aquilo do que vai doer, digamos assim, se calhar a resistência já começa a fazer ali um smooth, a ficar mais sensível. Se calhar isto é interessante, se calhar devíamos adotar. Boa, passo a passo. Um, e olha, tu já mudaste de localização algumas vezes e nós temos alguns alunos também que mudam de país ou mudam de cidade, vão para sítios onde não falam a língua local, ainda não conhecem como é que as coisas funcionam ali e muitas vezes estão aqui à procura de novos desafios profissionais e procuram muito eventos onde possam conhecer pessoas, fazer networking, procurar like-minded people, não é? Como nós dizemos. Não sei se já estiveste em locais que tivessem menos dessas oportunidades, mas o que é que tu achas que quando mudas de sítio para um sítio novo, o que é que pode ser uma boa estratégia para conseguir conhecer profissionais da área e eventualmente chegar até a um novo desafio profissional agora nessa nova localização? Essa é uma pergunta excelente, até porque isso pode acontecer, inclusive é dentro da mesma cidade, dentro do mesmo país, onde tu, por exemplo, mudas de indústria, não é? Para mim o importante é tudo, e é uma coisa que a gente em Portugal sabe isso e tem a noção bem clara disso. Tudo acontece através de relações.
é as pessoas que a gente conhece. E há muita gente que pensa que não, eu só vou mandar candidaturas e eu sou tão bom que vou ser contratado. O problema é que hoje em dia, especialmente hoje, 2026, onde muitos mercados há mais procura do que oferta, o problema é que quando tu mandas uma candidatura é como mandar uma gota para o oceano. Alguém pode encontrar, mas o mais provável é que não encontre. Então o que eu encorajaria às pessoas é fazer essas conexões. Plataformas como o Meetup e há outras, Eventbrite, etc. Encontrar eventos no local onde nós estamos e conhecer pessoas diretamente. Houve uma altura durante o Covid onde isso era mais difícil, também era possível, mas era online e era mais difícil de estabelecer um rapport com as pessoas. Mas hoje em dia isso é perfeitamente normal e em muitas cidades há, sobretudo as cidades maiores, há meetups todos os dias, ou seja, tu até podes perder-te a conhecer outras pessoas, não é? Também tens que ter uma ideia do que é que estás à procura e saber filtrar um pouco. Por isso eu diria, é conhecer mais pessoas, saber onde é que eles estão a trabalhar, saber mais sobre eles e depois, obviamente, quando surge a oportunidade de falar, olha, estou à procura de qualquer coisa, vocês não têm nada. Boa, conhecer. Relações, sem dúvida. É tudo sobre pessoas, não é? No final. Tu sentiste que, por exemplo, a barreira da língua era algo que te afastava desse networking local ou nem por isso? Há de haver países onde é isso, mas nos países onde eu estive, isso nunca foi problema. O inglês era mais ou menos a língua dos meetups e de como é que a gente se conhecia, das conferências, etc. E então isso nunca foi grande problema para mim, mas obviamente haverá países onde isso acontece, mas é uma grande motivação para aprender a língua, se a gente está noutro país, então. Claro, ver quais são as barreiras e ir à volta. Mais nada. Ok, boa, excelente. Tu criaste o Scrum Master Toolbox Podcast em 2014, 2015? 2015. 2015. O que é que te motivou nessa missão? Eu sempre fui um grande fã de podcasts. Eu comecei a seguir podcasts à volta de 2004, quando comecei a fazer os meus primeiros projetos com Scrum e estava à procura de informação e de experiências de pessoas que tinham feito e do que é que eles tinham aprendido. E para mim sempre foi uma das grandes riquezas do podcast, que é o podcast ou o ecossistema dos podcasts. Basicamente é como tu teres um programa de rádio só para ti, que foi feito só para ti, e tu basicamente encontras sobre tudo, seja sobre, sei lá, carpintaria, jogar futebol, ser Agile Coach ou Scrum Master. E então eu comecei o podcast com essa ideia de que o que falta não é pessoas que pensam e que falam de Agile. Isso já havia muitas, se bem que não tantas como agora, mas já havia muitas. Então o que eu pensei foi, há um espaço que é ouvir as pessoas que estão realmente a praticar e o que é que eles praticam, como é que eles praticam a arte de desenvolvimento de software, a arte de trabalhar com equipas, mas do ponto de vista da primeira pessoa, ou seja, é isto que eu fiz, é isto que eu fiz mal e é isto que eu aprendi. Aliás, a primeira pergunta que a gente faz todas as semanas aos convidados que vêm ao podcast é: qual é o teu maior erro como Scrum Master? E a ideia é isso mesmo, ou seja, é a primeira pessoa, e por isso é que a gente chama toolbox. A ideia não é dar-te uma solução, é dar-te muitas ferramentas para aumentar a abrangência da tua caixa de ferramentas, para depois tu ires lá e, quando precisas, tiras a ferramenta certa. Isso mesmo. E aplicas de acordo com o contexto, não é? Como tu falavas, e bem, acho que nós estamos numa era em que muitos de nós estão à procura de receitas, não é? E milagres, e olha, é exatamente isto que tens que fazer. Mas estamos a falar sobre pessoas, portanto, nunca há one size fits all. Isso já não existe, malta. Portanto, vai ter que ser a ferramenta mesmo. Boa. E seguindo o caminho dessa ferramenta e dessa adaptação ao contexto, possivelmente nem todas as empresas estão prontas para uma transformação agile. Que sinais é que tu tens aprendido a reconhecer para saber se esta empresa, esta organização está realmente pronta, quer e está pronta para uma transformação assim, ou não? Isto vai ser desastre. A nível da organização é muito difícil saber se estão prontas ou não. Há organizações onde a adoção é super rápida, tipo Big Bang. O suporte está lá no topo, há movimento, há pessoas interessadas em toda a organização e as coisas mexem,
Mas também tens organizações em que têm um budget enorme, o C-level está todo empenhado, mas nada acontece. Ou seja, não há esse tipo de checklist que tu pudesses comparar. Tens 7 de 10. Não há isso. Então, o que eu normalmente digo, porque a gente trabalha com Scrum Masters, Agile Coaches, com equipas, o que eu normalmente digo é, independentemente do que a organização fizer, o que é importante é reconhecer que esta maneira de trabalhar vai afetar pessoas individualmente. A nossa perspectiva sobre o nosso trabalho tem que mudar. Se não muda, a Agile não pode ser adotado. Então o que eu digo a toda a gente é, primeiro, convence-te a ti próprio. Não vale a pena convenceres mais ninguém se não estiveres tu convencido. Se estiveres tu convencido, ok, aí podes partir para a frente. Mas quando partes para a frente, não vais tentar mudar uma organização inteira, é impossível. Tu tens que começar a mudar qualquer coisa no sítio onde estás. Pode ser um colega, pode ser a equipa, pode ser um par de equipas, dependendo da posição que tu tens, mas não pode ser a organização toda. E depois aí o trabalho é encontrar os aliados noutras áreas da organização que possam fazer o mesmo trabalho. A adoção de métodos ágeis não precisa deste tipo de perspectiva que eu acabei de partilhar. Mas a adoção da cultura da agilidade, ou seja, feedback rápido, adaptação, saber fazer decisões e adaptar-se a essas decisões rapidamente, isso é uma coisa que demora e que leva ao seu trabalho. Então eu diria que, do ponto de vista da pessoa que está a ouvir este episódio, o importante é, primeiro, mudar-me a mim e depois mudar o que está à minha volta. Do ponto de vista da organização, aí o importante é conhecer onde é que estão os aliados e trabalhar com eles. Normalmente, quando eu estou a fazer coaching de Scrum Masters e Agile Coaches, eu digo sempre, olha, não vale a pena ires contra as pessoas que estão contra. Não vale a pena, vais gastar energia e não vai mudar nada. É melhor tu dares o apoio às pessoas que já estão a andar nessa direção, que já querem adotar a Agile, que já querem adotar essas maneiras de trabalho. E aí sim, aí há uma possibilidade de mudança grande. Agora, tentar mudar a organização, quando fores CEO, tudo bem, não há problema, tenta fazer isso, mas nunca vais fazer sozinho, mesmo como CEO. Mas até chegares lá, tens de começar onde tu estás. Ok. Aproveitar as alavancas, não é? Que já estão ali mais lançadas e assim conseguir alavancar, empurrar o resto. Funciona. Eu também usei muito isso quando comecei como Scrum Master. Aliados, muito bom. E olha, Vasco, há organizações, e eu acho que hoje em dia cada vez mais esta questão do ser ágil e nós temos ciclos de feedback e somos rápidos a iterar, etc. É uma coisa que também se vende muito para atrair talento, mas depois, efetivamente, quando tu entras na empresa como profissional, nem sempre é assim. Existem alguns sinais que um potencial candidato, alguém que está agora em entrevistas, algumas perguntas que se possam fazer para perceber se realmente aquela empresa respira uma cultura agile ou não? Eu diria que é mais na linguagem que as pessoas usam. Aqui vai alguma linguagem que equipas e companhias que são verdadeiramente ágeis utilizariam. Fazer experiências em vez de entregar projetos. Ligar o valor de negócio com o trabalho da equipa em vez de dar tarefas só à equipa, que é o que eu chamo de Task-Driven Product Development. Falarem de software como alguma coisa que é crítica para o valor que a empresa produz, ou seja, crítica para o modelo de negócio da empresa. Se não estão a falar disso, não estão interessados em Agile, porque o Agile é uma perspectiva de como é que o software pode melhorar o desempenho de negócio da empresa, não é? Aliás, está logo nos primeiros princípios. Qual é que é o primeiro princípio da Agile? Deixa aqui ver, que é para fazer a citação correta. Do Agile Manifesto, não é o que estás a pensar? Exato. O primeiro princípio é our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software. A maior prioridade é focar-se na satisfação do cliente, não é da empresa, do cliente, através da entrega rápida e contínua de software que não só trabalha, mas é valioso para esse cliente. Ou seja, já está lá tudo, não é? Então, quando a gente fala com uma equipa e vê que o Product Owner não aparece lá,
talvez uma vez cada 2 semanas, uma vez por sprint, e há rasquinha que está com pressa. O que a equipa recebe são tarefas muito detalhadas, têm planos a meses, não é semanas, é meses. A empresa, ela própria, vê o software como um custo. Tudo isso já te diz que o software e Agile ali naquela empresa não vão funcionar juntos. Tu podes adotar Scrum, mas também há o que a gente chama Water Scrum Fall, não é? Tudo é decidido antes da equipa pegar no backlog, depois o backlog é muitas tarefas minúsculas que tens que fazer muito detalhadamente, e depois a seguir esperas 3 meses antes do software que já está completado chegar ao mercado. Water Scrum Fall também não dá com Agile. Ou seja, eu diria que é mais importante ouvir a linguagem que sobretudo que as pessoas a nível da equipa usam durante a entrevista. Bom ponto, malta. Anotem que esta parte é importante para perceber realmente o que é que vocês vão encontrar do outro lado, para não haver tantas surpresas, pelo menos. Algumas haverá sempre, não é? A honeymoon phase não dura para sempre. Vasco, vou passar aqui para a nossa última pergunta, a nossa pergunta da praxe, que pergunta o seguinte: sabendo o que o Vasco de hoje sabe, o que dirias ao Vasco do passado no início da sua carreira profissional? Olha, isso é uma boa pergunta. Por acaso nunca tinha pensado nisso. Talvez, eu já disse várias vezes também lá no Scrum Master Toolbox podcast que uma das maiores, um dos maiores insights ou realizações durante a minha carreira foi a ideia de perceber que os grandes problemas que temos no desenvolvimento de software não têm a ver com a metodologia de planeamento, não tem a ver com a tecnologia que usamos. A tecnologia está sempre a evoluir para resolver os problemas que resolvemos. Tem a ver com a falta de conexão do que a gente faz no desenvolvimento de software e o negócio, e com a falta de compreensão e aceitação de que o desenvolvimento de software é um problema social, não é um problema tecnológico. Há sempre dificuldades tecnológicas, isso nunca vai desaparecer, é parte normal do tipo de trabalho que nós fazemos. Mas esses problemas não são os problemas que matam projetos, não são os problemas que levam ao falhanço de empresas. E então acho que essa ligação do que a gente faz em prática tem uma ligação ao negócio, e de que são pessoas que criam essas soluções que, esperemos, têm um impacto positivo no negócio. Essa foi a maior realização na minha carreira, e eu acho que era isso que eu diria se calhar mais cedo a mim próprio, olha, faz atenção a estas coisas, porque mesmo que tu sejas super bem sucedido a programar, há aqui outros problemas que a programação não resolve. Bom ponto, excelente ponto. Eu acho que comecei a cheirar esse ponto passado uns aninhos de software, quando conheci developers altamente interessados no produto e no business value que aquilo estava a entregar, e isso mudou o meu mindset também. Boa, excelente ponto. Nunca tínhamos tido essa resposta, portanto, ainda bem que não tinhas pensado nisto, porque saiu algo muito original. Vasco, resta-me agradecer-te por toda a partilha, insights, experiência que partilhaste aqui hoje. Tenho a certeza que vai ser mesmo muito útil para esta malta conseguirem melhores resultados nas suas equipas e nas suas empresas. Por isso, obrigado. De nada, foi um prazer estar aqui.